Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso Práticas de Defesa Espiritual, hoje capítulo 4, Vulnerabilidade Espiritual. Eu peço que se você está gostando desse nosso curso, que você indique para um amigo, para um conhecido, para alguém que está também nessa pegada de se aprofundar nos entendimentos em matéria de espiritualidade e que ele venha se tornar membro e faça parte, enfim, desse grupo de estudos. Eu estou gravando durante o dia, eu não costumo gravar de dia, mas agora eu estou com um tempinho e eu moro numa rua muito barulhenta, então pode ser que passe um carro, uma moto barulhenta e acabe capturando aqui no áudio. Espero que não aconteça, mas pode acontecer, tá bom? Bem, e eu sei que talvez muitos de vocês já estejam ansiosos para a gente chegar nas práticas, né? E é preciso entender que a gente vai chegar na prática. Só que antes, todos esses conceitos que eu tenho trazido, eles têm que estar muito bem sedimentados. Se eles não forem bem compreendidos, então a prática se torna deficiente. E a gente vê isso na internet o tempo todo. Pessoas que conhecem um pouquinho de cada coisa e que não conhecem profundamente de nada. Então aqui a gente vai segurar o ânimo para que o conhecimento teórico esteja muito bem fundamentado, para quando vir a prática a gente ter uma base muito sólida para entender o que a gente está fazendo. Tranquilo? Então vamos lá. Vulnerabilidade espiritual. Todos somos fracos. É isso mesmo, já cheguei chutando a porta. Esta é a primeira verdade que o estudante em matéria de espiritualidade precisa aceitar. Sem compreender esta verdade universal sobre a natureza humana, nunca conseguiremos efetivamente crescer enquanto espíritos. Por mais que se possa ter uma vida emocional equilibrada, todos temos nosso calcanhar de Aquiles, à espera da próxima flechada. E se o indivíduo não for capaz de admitir isso, então nunca sairá da infância espiritual. Por que isso aqui é importante? Todos nós temos vulnerabilidades. Eu já encontrei muitas pessoas no universo da espiritualidade que falam sobre si mesmas como se fossem espíritos superiores, né? Eu já superei isso, eu já superei aquilo. Ótimo! Mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você não superou. E essas coisas são a porta de entrada para as influências negativas na sua vida. Então, por mais que o indivíduo se ache forte, é preciso que ele tenha humildade suficiente em admitir que tem um monte de coisa e que ele é fraquíssimo, que ele é uma criança em relação àquilo. E se ele não admite isso, se ele não se torna consciente disso, então ele é uma presa fácil na mão de espíritos obsessores, ou ele terá sempre uma porta escancarada por onde entrarão os ataques espirituais. Mas vamos seguindo. Darei o meu próprio caso como exemplo. Eu me considero uma pessoa mentalmente e emocionalmente forte. Geralmente consigo viver a maior parte dos meus dias em harmonia e tranquilidade. No entanto, eu também tenho as minhas fraquezas. Uma delas é a confiança. Eu tenho extrema dificuldade em confiar nas pessoas. E uma vez abalada a minha confiança, nunca mais será a mesma. Não importa o que a pessoa faça para consertar o erro anterior. Eu sou incapaz de confiar novamente em alguém que tenha apenas arranhado a minha confiança. Imagina se a tiver quebrado. Então veja, na maior parte dos meus dias, eu vivo como vocês estão me vendo aqui. Eu não grito, eu não estresso, eu não brigo. Eu vivo uma vida muito harmoniosa com a minha esposa. A gente vive muito bem enquanto casal. Mas eu tenho uma vulnerabilidade enorme, que é a questão da confiança. E eu só fui perceber essa vulnerabilidade há poucos anos atrás, com o meu próprio processo de autoconhecimento, não é? E foi ali que eu percebi que, diferente de muitas pessoas que confiam rapidamente, eu sempre com o pé atrás. Eu cheguei à vida adulta com pouquíssimos amigos, mas pouquíssimos mesmo, dá para contar numa mão. Dá para contar em alguns dedos, eu diria, né? E uma coisa que eu percebi de mim mesmo é que se a pessoa atrai a minha confiança, se a pessoa faz algum movimento que eu entenda como sendo uma traição,
então para mim acabou. Essa pessoa ela morreu. Ela está viva, eu não vou tratá-la mal, eu não vou brigar, eu não vou discutir, mas eu simplesmente não sinto mais nada por ela. Então, esse problema de confiança nos outros, é uma vulnerabilidade gigante que eu tenho. E como a gente vai ver daqui a pouco, é por onde me chegam as pancadas espirituais. Daqui a pouco a gente chega lá. Mesmo os mais calorosos gestos de carinho me fazem ficar com o pé atrás. E esta é uma das razões que me fizeram passar a maior parte da minha vida adulta sozinho. Cheguei à vida adulta praticamente sem nenhum amigo, procurado apenas para tirar dúvidas, aconselhar, e isso, por um lado, me satisfaz, pois evita os aborrecimentos comuns das intimidades. Porém, por outro lado, produz uma sensação de solidão demais até para quem gosta muito da própria companhia. Parece que estou sempre à espera da próxima punhalada. E posso dizer que na caminhada espiritual elas vieram em peso de todos os lados. Então adivinhe por onde geralmente chegam os ataques que me desestabilizam, justamente por minha fraqueza. Seria perda de tempo se o espírito tentasse me insuflar pensamentos de viciação em álcool, por exemplo, pois eu já superei há tempos essa questão. No entanto, se soprasse pensamentos de neurose, provavelmente teria maior sucesso. E falar sobre isso abertamente não me envergonha nem um pouco, pois foram anos de meditação, reflexão e experiências de expansão de consciência para que pudesse identificar as minhas próprias sombras e trabalhá-las convenientemente. Além do mais, é apenas um exemplo para que você, leitor, ouvinte e também aquele que me assiste, analise a si próprio e identifique as suas vulnerabilidades, pois é por elas que os ataques espirituais chegam. Entende o que eu quero dizer? Por mais que você possa se sentir uma pessoa feliz, espiritualmente equilibrada, emocionalmente tranquila, você tem um monte de coisas que ainda estão pendentes, um monte de vulnerabilidades. E se você não se tornar consciente delas, você vai apanhar a vida inteira e não vai saber o que está te batendo. Eu já encontrei muitas pessoas nessa caminhada, né, que se acham espíritos superiores na Terra, né? Eu já me livrei de um monte de coisa, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô forte. Ótimo, continue assim. Mas e as coisas que você não trabalhou tanto e que estão aí dentro de você? Essas coisas são o seu calcanhar de Aquiles. Para quem não sabe, né, calcanhar de Aquiles é uma expressão popular que se refere ao mito de Aquiles, né? Quando Aquiles nasceu, ele era filho, né, de uma divindade com um ser humano, e ele foi mergulhado numa água que tornava o seu corpo invulnerável, então ele era tipo indestrutível. Só que quando ele foi mergulhado, ele foi preso pelos calcanhares, né? Então assim, a maior parte do seu corpo foi submersa, só que os calcanhares não foram. Então ele se tornou vulnerável no calcanhar. E aí durante uma batalha, ele toma uma flechada no calcanhar e morre. Ou seja, o cara mais forte, o cara indestrutível, ele foi alvejado no seu calcanhar, a única parte desprotegida do seu corpo, então ele morre. E claro que isso é só um mito, mas ao mesmo tempo traz uma sabedoria muito grande, né? Eu posso ser grande, eu posso ser forte, eu posso ser muito bem resolvido, mas eu tenho o meu calcanhar de Aquiles. E aqui é um ponto muito importante também. Nessa caminhada, eu já vi muitas pessoas supervalorizando a própria dor e diminuindo a do outro. É preciso tomar muito cuidado com esse comportamento. Quero dizer, se eu já superei, como por exemplo aqui a questão da bebida, eu não tenho problema nenhum com álcool, mas nenhum, zero. Eu passo 10 anos da minha vida sem colocar uma gota de álcool na boca e não sinto a menor falta. Mas eu adoro comer doce, por exemplo, que é tão ruim quanto o álcool. Entende o que eu quero dizer? Se eu chego para uma pessoa e falo assim, cara, eu tenho um problema, eu sou viciado em chocolate. O cara fala, isso é bobagem. Chocolate não é nada. O problema é o cara que bebe pinga. Não, cara, o problema do cara que bebe pinga é que isso é a vulnerabilidade dele. Se o meu problema é que eu como muito chocolate, essa é a minha vulnerabilidade. Ela não é menor. Entende o que eu quero dizer?
A gente tem que tomar muito cuidado para não supervalorizar a própria dor e diminuir a dor do outro. Dor é dor e dói para quem sente, e cada um tem a sua. O objetivo não é competir para ver quem é mais miserável, mas sim que, a partir dessas reflexões, cada um se torne consciente das suas vulnerabilidades, porque é ali que os ataques entram. Espero ter ficado claro. Bom, entretanto, para além dos dramas íntimos, nossa estabilidade emocional é afetada por coisas muito mais simples. O time de futebol perdeu, o mau humor já se avizinha, e com ele a baixa vibração. O chefe falou de forma mais áspera, o ego já está sangrando de raiva. O dia amanheceu muito quente, muito frio, o trânsito está lento, enfim, essas coisas são motivos para reclamações, xingamentos, e com isso deixamos a nossa vibração baixa e, como consequência, mais vulneráveis ao mal do que imaginamos. Entende o que eu quero dizer? A gente é muito mais suscetível ao mal do que a gente imagina, é só olhar o cotidiano. É só observar quantas vezes você fica nervoso por causa do trânsito. Choveu demais, choveu de menos, está muito quente, está muito frio. O chefe falou uma coisa que você não gostou e ali você rumina aquilo o dia inteiro. Com raiva desse vagabundo, esse cara não me valoriza, só me põe para baixo. A gente nem percebe. A gente faz isso com tanta naturalidade que a gente nem percebe o quanto nós nos afetamos por coisas simples do dia a dia. Entende o que eu quero dizer? Preciso observar isso também. É por essa razão que o indivíduo incapaz de admitir a própria fraqueza é o primeiro que tomba, pois é ignorante sobre si mesmo, um pecado que as sombras não deixam passar em branco. Mas reconhecer nossas fraquezas não nos torna fortes, apenas conscientes. A partir da identificação é que deve seguir uma série de ações com o objetivo de corrigir o que é ruim e melhorar ainda mais o que está bom. Em resumo, esta é a nossa missão na Terra: melhorar o que está ruim e melhorar ainda mais o que está bom. Nós, prestem atenção nisso, não encarnamos para mudar o mundo ou realizar grandes coisas. A nossa verdadeira obra é a construção de nós mesmos, em homens e mulheres melhores. Então, olha só, né? Aquele que é ignorante sobre si mesmo, que só fala das suas virtudes, que só fala da sua força, mas é incapaz de reconhecer as suas fraquezas, ele é o primeiro que cai, porque ele é ignorante sobre si mesmo. As trevas não perdoam isso. Quando os espíritos trevosos identificam uma pessoa que é orgulhosa, soberba, arrogante, que é incapaz de ver suas fraquezas, eles batem sem dó. E esse cara tomba mesmo. Só que, por outro lado, saber as nossas fraquezas não é suficiente. Eu me torno apenas um fraco consciente. Eu preciso, a partir disso, fazer um grande esforço de melhorar tudo que eu identifiquei que está ruim. E isso é uma vida pela frente. É esse esforço contínuo que dá sentido à nossa existência aqui na Terra. E aí muita gente ao longo dessa jornada já me perguntou: Léo, qual é a minha missão na Terra? Como que eu faço para saber minha missão na Terra? E eu sempre digo: você não tem missão nenhuma. 99,9% da humanidade não tem missão nenhuma. Missão é para missionário. E missionário é um espírito grande que encarnou aqui para cumprir um propósito. Nós não temos missão. Nós estamos aqui com um propósito muito simples: melhorar tudo que a gente tem de bom e melhorar tudo que a gente tem de ruim. É só isso. Nós não vamos deixar marca na história. Vocês acham que daqui 100 anos alguém vai lembrar que eu existi? Vai lembrar que eu tive um canal de espiritualidade? Tudo que eu já fiz até hoje é perene. Vai desaparecer daqui a algumas décadas. Se eu parar de fazer vídeo hoje, daqui 20 anos, ninguém lembra mais de mim. E a vida precisa ser assim, até para que a gente se renove, se transforme, não é? Então, acho que esse é um ponto importante. É simples, eu preciso melhorar. É por isso que eu estou aqui.
Essa é a razão da minha existência física. Eu preciso sair dessa vida melhor do que quando eu cheguei. Se eu consigo isso, estou num ótimo caminho, entendem? Continuando. No entanto, não estamos apenas à mercê do mal, pois o bem não dorme. Para cada influência obsessiva que nos empurra a ladeira abaixo, existe também uma influência positiva, vinda de nosso anjo da guarda, de nossos guias, ou mesmo de parentes desencarnados em condição de ajudar, que nos estimulam ao crescimento, ao exercício das virtudes e à busca de elevação espiritual. O mecanismo de auxílio espiritual, porém, é o mesmo em toda parte, sintonia. É preciso nos sintonizarmos com o bem, diariamente, empregarmos todos os recursos possíveis para que tenhamos bons pensamentos e sentimentos, que certamente nos facultarão boas atitudes. Então, assim, eu quis colocar esse parágrafo para não parecer que a gente está só tomando tiro do mal. Não, a gente também recebe influência positiva. Quando você vê um caso de uma pessoa que está passando por um processo obsessivo, essa pessoa não está esquecida. Ela tem ali o anjo da guarda dela, que é um bom espírito. Ela pode ter um parente desencarnado que está numa boa condição espiritual, que está ali ajudando, que está inspirando, que está descarregando, que está protegendo. Isto é uma realidade da vida. Só que tanto para você receber o mal, quanto para você receber o bem, a questão fundamental é a sintonia vibratória, que é o que nós vamos detalhar agora na sequência. Olha só, tomemos o exemplo do aparelho de rádio, hoje em desuso aqui na Terra, né? Uma determinada estação de rádio transmite as suas músicas, suponhamos, na frequência de 100 MHz. Eu nem sei se é assim, viu, gente? Mas eu sei que tem lá os seus megahertz e não sei o que, né? Mas é só um exemplo. Então, a estação de rádio está lá transmitindo na frequência 100 MHz. Para ter acesso ao conteúdo dessa estação, o aparelho sintonizador, ou seja, o aparelho de rádio, ele precisa, né, ser modulado para captar essa frequência. Quando ele capta, dizemos que ele entrou em sintonia e o rádio caseiro passa a retransmitir a programação da estação. Então você tem lá a emissora de rádio emitindo ondas na frequência de 100 MHz. O aparelho está lá na sua casa. Você vai lá, aqueles aparelhos antigos, né? Vai puxando, lembra disso? Ele vai movendo ali uma setinha. Quando ele chega em 100 MHz, ele começa a tocar aquilo que a rádio está emitindo. Ele entrou em sintonia. Então a rádio emite aquela onda pelo espaço que se propaga e cada aparelho de rádio sintoniza e é capaz então de retransmitir aquilo que originalmente foi transmitido ali da estação. É uma excelente figura de imagem para a gente entender o problema da sintonia, né? Nós funcionamos da mesma forma. A diferença é que nós não temos um botão dial, né? O dial, que se movido nesta ou naquela direção ajusta a nossa frequência. O nosso dial são as nossas vibrações, formadas por nossos pensamentos e sentimentos. É isso que nos possibilita sintonizarmos com as forças superiores ou inferiores ao nosso redor. Então, eu sou o sintonizador ambulante. Se eu estou num dia bom, eu puxei o meu botãozinho para cima, minha sintonia está ótima, a energia está forte, então eu estou aberto à influência superior. Mas se eu acordei com o pé esquerdo, como a gente fala aqui em Minas, se eu dormir com a avó atrás do toco, que eu não tenho ideia de onde surgiu essa expressão, né? Mas é quando a pessoa está de mau humor, está de mal com a vida, então meu sintonizador está lá embaixo. Eu já começo o meu dia sintonizando com as forças negativas. Então, eu, enquanto pessoa, sou o sintonizador ambulante. Se eu movo, né, o meu sintonizador para cima ou para baixo, é o que vai determinar com que tipo de energia, que tipo de espírito e que tipo de pessoa eu me sintonizo ou não, entendem? Agora vamos um exemplo prático de uma figura que eu acho que é interessante para a gente entender o mecanismo de
transmissão e recepção de energias. Presta atenção. Quando um preto velho aplica passe sobre uma pessoa, ele emite uma determinada energia em direção ao consulente. Então vai imaginando, o preto velho está lá fazendo assim e ele está jogando uma luz sobre o consulente, é uma energia, ok? Vamos dizer que essa energia possua um valor de 10. No entanto, o consulente não está compenetrado do trabalho em si. Suas angústias e temores levam seu pensamento para muito longe da oração sincera, necessária para que absorva completamente os recursos ofertados. Assim, ao invés de receber o potencial 10 da força emitida, digamos que ele receberá 4. O restante se dispersará, pois não encontrará sintonia suficiente para que haja absorção pelo campo áurico do consulente. Portanto, ao fim do trabalho, embora melhor do que quando chegou, a maior parte da energia emitida se perdeu devido à falta de sintonia do próprio consulente. É por isso que sempre se pede silêncio e oração nos templos religiosos. Se você quiser visualizar uma representação de um processo semelhante, procura aí no YouTube sobre magnetosfera. Magnetosfera é o campo magnético que existe em torno da Terra e que nos protege das radiações do Sol. Você vai achar um monte de animações que mostram isso acontecendo, né? Então o Sol ele emite uma radiação e quando aquilo chega, o campo magnético da Terra faz com que essas partículas carregadas elas se dispersem ao redor da Terra, que é o que causa, em alguns lugares, o fenômeno da aurora boreal, entende? Já viram aquele fenômeno que o céu fica todo brilhante assim, fica parecendo umas ondas? Aquilo ali são partículas energéticas que foram emitidas do Sol e que o campo magnético da Terra está dispersando. Então, é uma imagem para você ter uma facilidade de visualização, né? Então, aqui no nosso exemplo, o consulente sentou no banquinho. O preto velho está lá dando passe nele, está lá com os olhos fechados, passando a ruda, rezando por aquele consulente. Ele está emitindo uma energia. O consulente está lá quietinho com o olho fechado, mas ele está pensando no boleto, ele está pensando na briga que ele teve com a mãe, ele está pensando que ele quer uma promoção no serviço. Então o pensamento dele está longe, longe. Quando essa energia do preto velho chega para ele, ela não vai ser absorvida em sua totalidade, porque não tem sintonia, ela vai passar por ele, não vai entrar. Só uma pequena parte é que ele vai conseguir absorver. Entende o que eu quero dizer? Então ele vai sair dali melhor do que quando ele chegou. Mas ele poderia sair dali muito melhor se ele tivesse compenetrado. O preto velho que trabalha comigo, não só o preto velho, acho que todas as entidades, né? Assim que o consulente chega, ele cumprimenta a pessoa e fala, né? Eleva o pensamento a Deus, faz uma oração. É a primeira coisa que ele fala. Para quê? Para que a pessoa possa entrar em sintonia com ele e receber aquela boa energia que ele está passando. Mas a gente sabe que muita gente não faz isso. Quantas vezes eu vi como médium que a entidade fala, concentra, filho, faz uma oração. Aí a pessoa fecha o olho, a entidade começa a dar o passo, então treinando no momento a pessoa abre o olho. Já teve gente, por exemplo, assim, dele tá dando o passe e a pessoa virar o rosto para ver o que está acontecendo. Aí ele vai, pega o queixo da pessoa e volta para o lugar e fala, concentre. E a pessoa às vezes pode até sair com raiva. Nossa, que preto velho sem educação. Não, ele está tentando te ajudar. Só que você está boiando, você está prestando atenção no barulho que aconteceu, você está pensando em alguém que recebeu um obsessor. O que você tem a ver com isso? Foca em você, porra. Você sentou ali, é o seu momento. Mas infelizmente a maioria dos consulentes não faz isso. Eles ficam viajando. Então recebem muito pouco do que poderiam receber, né? Mas o mesmo princípio também também se aplica ao mal. Quando um espírito ou um encarnado lança um ataque espiritual contra um consulente, a energia será mais ou menos absorvida de acordo com a vibração do alvo. Suponhamos que o ataque tenha saído com a potência 10.
No entanto, ao atingir a vítima, apenas 0,4 for absorvido e 0,6 dispersado, em razão da falta de sintonia vibratória. Nesse caso, poderíamos dizer que o ataque causou apenas 40% de dano, o que não deixa de ser nocivo, porém poderia ter sido muito pior. Ou seja, o mesmo mecanismo que funciona para a absorção do passe também funciona no ataque espiritual. Sei lá, alguém fez um trabalho contra mim, eu recebi uma demanda, me atingiu, pum, em cheio. Beleza. Mas a questão é, como é que essa demanda me encontra? Qual a minha sintonia? Se eu estou com o meu sintonizador alto, essa demanda me atinge, mas eu vou absorver muito pouco daquilo, porque a minha vibração está muito alta. Então aquele ataque ele vai surtir um efeito muito pequeno. Mas se o ataque me chega e me pega com a vibração lá embaixo, então o estrago vai ser grande. Entendem? A questão da sintonia funciona para o bem e para o mal, são as mesmas leis divinas. São as mesmas leis da natureza. Funciona para o bem, funciona para o mal. O mecanismo é o mesmo, a polaridade é que é diferente. Compreendem? Espero que tenha ficado claro. E se você é membro do canal, mas não está no nosso grupo secreto do WhatsApp e quer estar, dá uma olhadinha lá no canal mesmo, na aba Comunidade, onde geralmente eu posto os textos. Quando você se tornou membro, apareceu para você o link para entrar no grupo, mas se por qualquer razão você não viu, você encontra esse link também lá na aba Comunidade. Ou se de tudo você não achar, me manda uma mensagem. Pode ser comentando nesse vídeo, pode ser pelo WhatsApp. Fala, olha, eu me tornei membro, mas não consegui entrar no grupo. Que eu te mando o link e você entra. Mas só se você quiser. Se você não quiser também, não tem problema. Fica a seu critério, tá? Bom, ocorre, porém, que parte das pessoas, mesmo as que se dizem religiosas, não se esforçam de verdade em suas reformas íntimas. Não se preparam espiritualmente, não se policiam, não procuram higienizar os próprios pensamentos e por isso tombam tão facilmente aos menores ataques sofridos. A humanidade ainda não aprendeu a oferecer resistência ao mal, que muito facilmente lhe encontra o coração disponível. Então isso é um fato. Nós, religiosos, em grande parte das vezes, a gente deixa a desejar. A gente não se esforça de verdade. A gente fala bonito, mas quando não tem ninguém vendo, como é que eu sou? Isso é uma reflexão que todo religioso precisa fazer. Então a gente tem que entender que a nossa vulnerabilidade ao mal não é porque o mal é mais forte que o bem, é porque eu sou mais fraco. O dia que eu for um espírito forte, eu não vou precisar preocupar com nada disso. Porque a minha sintonia já é elevada. Mal nenhum me atingirá. Só que até que eu chegue lá, vou ter que peregrinar bastante. É uma jornada, né? Bom, protetores espirituais. Existe uma compreensão errônea no meio espiritual que faz com que muitas pessoas compreendam de forma equivocada a nossa real relação com nossos guias e protetores espirituais. A rigor, estas entidades se unem a nós para um esforço em conjunto, em que braços do além e do aquém se fortalecem em prol de um trabalho a ser realizado. No entanto, não é tarefa das entidades viver a nossa vida, fazer nossas escolhas e principalmente nos proteger o tempo todo, especialmente das encrencas que atraímos por nós mesmos. Certamente nos ajudam e protegem, porém só podem fazer isso no limite do nosso livre-arbítrio. Do contrário, teríamos uma vantagem em relação ao restante da humanidade, que muitas vezes sequer acredita no que para nós é cotidiano. As entidades tudo fazem para nos proteger, mas a luta final é sempre nossa. Adianta pouco ter a proteção de uma grande entidade se eu, médium, for pequenino, compreendem? Nós podemos e devemos contar com o apoio das entidades, especialmente no que se refere aos ataques que nos são endereçados pelo bem que fazemos. Figurativamente, imagine-se na companhia de um amigo temido por ser mestre em artes marciais. Enquanto estiver ao lado dele, provavelmente você se sentirá protegido. No entanto, por mais que sejam amigos, ele não poderá estar com você o tempo todo.
É quando se faz necessário que você saiba se proteger por si mesmo. Entendem o que eu quis colocar nesse ponto do nosso estudo? Eu vejo tanta gente no contexto da Umbanda, em outros contextos, né, que elas acham assim, se eu botar café pro preto velho, ele vai me proteger. Não, que se eu botar o padê pro Exu, ele vai me proteger. E aí fica essa relação de barganha, repetindo aquele sentimento católico, que nada contra, mas a mim parece um tanto quanto infantil, né, de que se você ficar em penitência, ou se você ficar pedindo demais, ou se você ficar ali ajoelhado, você vai comover aquela entidade, então ela vai falar, tadinho do fulano, vamos dar uma força para ele. Não funciona assim. Os nossos guias, os nossos protetores espirituais, eles naturalmente estão aqui para nos socorrer. Eles estão aqui para nos ajudar. Mas é importante que a gente saiba também nos ajudarmos, que a gente saiba se proteger. Eu vejo pessoa que passa 50 anos de Umbanda e continua um mendigo espiritual, só fica pedindo, só fica pedindo. Ele mesmo não sabe nada, não aprendeu nada, não consegue utilizar nada do conhecimento espiritual adquirido nesses anos para si mesmo. Tudo alguém tem que fazer por ele, seja um pai de santo, seja um médium mais experiente, seja a própria espiritualidade. Parece que ele é incapaz de gerir a sua própria vida espiritual. É disso que nós vamos correr. Nós vamos na contramão disso. Nós vamos aprender todo um monte de técnica para que cada um de vocês seja capaz de se proteger. Contando sim com o apoio da espiritualidade, mas não esperando sentado por eles. Entende? É importante que a gente assuma esse protagonismo na nossa vida espiritual e saibamos nos cuidar por nós mesmos. Eu sempre falo, cara, você que está me assistindo, como boa parte das pessoas que me acompanham, você provavelmente é adulto. Você já tem a sua profissão, você tem a sua família, tem sua casa, tem suas coisas. Tudo isso você construiu sozinho. Por que na área espiritual você age como uma criança? Por que alguém tem que ficar te mandando toda hora? Por que você é incapaz de fazer por si mesmo? Aqui eu estou fazendo uma provocação, naturalmente. Mas entende o que eu quero dizer? Eu tenho encontrado pessoas mais velhas do que eu que parecem meninos no campo da espiritualidade. Não aprenderam nada. Não sabe fazer, não sabe acender uma vela, não sabe fazer um banho, não sabe fazer uma defumação. Então, eu não entendo. A pessoa é adulta, constrói uma vida, constrói uma profissão, tem filhos, casa, faz tudo sozinha. Chega na parte espiritual, ela morre de medo, ela não sabe fazer nada, ela age como uma criança. Entende o que eu quero dizer? Nós vamos contar com o apoio das entidades. Que Deus nos abençoe e ilumine sempre. Mas eu vou aprender a me fortalecer. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Ok? Isso é importante. Bom, agora vamos compreender uma coisa. Acho que eu vou ligar o ar, né? Agora ficou quente. Que eu acho muito importante para entender como é que funcionam os processos energéticos e espirituais, que é o que eu particularmente chamo de mecanismo chave e fechadura. Vocês vão entender. Olha só. Deixa eu só mudar aqui. Tirar o vento aqui do meu rosto, senão... Olha só. Para além da sintonia vibratória, podemos utilizar outra imagem, chave, fechadura, chave mesmo, ó. Chave, aqui é uma chave. Essa chave aqui é do cadeado ali do meu portão, certo? Então, eu ponho a chave certa, giro, o cadeado destranca. Essa é a imagem que eu quero que vocês tenham em mente. Então, para além da sintonia vibratória, podemos utilizar outra imagem, chave e fechadura. O mago não quebra a fechadura ou a porta. Ele a observa para ver que tipo de chave abrirá determinado tipo de fechadura. Assim, ele não luta contra a natureza ou contra as leis espirituais, pois seria uma luta perdida. O que ele faz, seja bom ou mal, é aproveitar-se do fluxo da vida para inserir chaves cuidadosamente pensadas para abrir determinadas fechaduras. Suponhamos... Não, vamos focar aqui então. Gente, vou tentar ser muito claro nisso aqui,
porque é importante. Esse mecanismo chave-fechadura é o mecanismo de solução dos problemas espirituais. Isto é, se eu peço ajuda para um espírito, ele só pode me ajudar se ele conseguir entrar pela porta certa. Se ele conseguir a chave correta que vai destrancar alguma área do meu coração. Se ele não conseguir isso, então provavelmente a ajuda não será efetiva. Só que o mesmo também vale para o mal. Para que eu receba uma má influência, o espírito tem que vir com a chave certa para destrancar o cadeado certo para abrir determinada área do meu coração. Então, quando a gente fala de magia, quando a gente fala de energia, de espiritualidade, a gente não está falando de alguém que vai quebrar a lei da natureza, que vai contra a natureza. É o contrário. Quando um obsessor quer perturbar uma pessoa, ele não chega assim que nem um animal louco. Bom, alguns chegam, mas os obsessores inteligentes, melhor dizendo, eles não saem para cima da pessoa querendo dar soco e chute. O que ele faz? Ele fica observando. Ele acompanha aquele indivíduo um tempo. Ele observa o que aquela pessoa faz, o que ela pensa, porque ele está no processo de levantamento das vulnerabilidades. Então ele vai passar ali meses acompanhando uma pessoa só para ver onde é que ela pega, onde é que ela erra, quais são as vulnerabilidades. E aí quando ele descobre, ele fala, achei. Então o problema dele é isso aqui. A partir dali, ele vai montar uma estratégia que vai explorar aquela vulnerabilidade ao máximo possível. Entendem? Ele não vai chegar de cara como um míssil contra a pessoa, porque isso aí quase sempre não vai produzir resultado. Ele tem que ser inteligente, ele tem que observar, ele tem que analisar, ele tem que enxergar as vulnerabilidades daquela pessoa para saber onde pegá-la. Esse é o ponto fundamental, é isso que eu chamo de chave fechadura. Você chegar dando martelada na fechadura não adianta, você tem que ter a chave certa que destranque aquele cadeado. E aqui eu vou dar alguns exemplos disso, olha só. Suponhamos que uma esposa preocupada com o marido tenha procurado determinado terreiro para pedir ajuda, a fim de que seu marido pare de consumir bebidas alcoólicas. As entidades, mesmo que se compadeçam do pedido, não podem simplesmente arrancar o hábito do marido à força, pois isto seria violar o livre-arbítrio e este é sagrado. As entidades se aproximam e procuram sondá-lo, examinam com calma sua aura e tentam induzir pensamentos de reflexão e ponderação sobre seu vício. No entanto, o marido não deseja parar de beber, ainda que saiba o mal a que está sujeito. Então, assim que qualquer ideia de abstenção lhe passar pela cabeça, ele a rejeitará fortemente, levando seus pensamentos para outras coisas. Percebendo as limitações do caso, as entidades então lhe aplicam um passe, que será pouco absorvido, mas que resultará em alguma melhora. Procurarão limpar a casa de energias nocivas, deixando o ambiente mais leve e até mesmo afastarão alguma entidade obsessora que porventura exista no ambiente. Tudo isso repercute imediatamente no marido, que nos dias seguintes diminui bastante o uso da bebida alcoólica e, por consequência, a relação com a esposa melhora bastante. Agora vamos imaginar... Bom, vamos parar aqui, né? Então, nosso exemplo, a esposa foi até o terreiro e pediu, pelo amor de Deus, ajuda meu marido, que ele bebe demais, e ele briga, ele xinga, e minha casa está um inferno. Aliás, cena muito frequente. Aí as entidades falam, filha, vamos ajudar. Terminou o trabalho, as entidades vão na casa dessa senhora. Chega lá, vê que o marido realmente bebe demais, ele está sendo influenciado por entidades nocivas, a casa está muito carregada. Então as entidades vão fazer o possível. A entidade não pode chegar lá e arrancar a garrafa da mão dele. Entende? Isso é uma decisão dele, a vida é dele. O livre-arbítrio pertence a ele. Então a entidade chega e fala, filho, maneira um pouco, mas ele está tão vidrado na bebida que esse pensamento ele é rejeitado. Ele pensa naquilo, ele absorve essa ideia, mas ele expulsa. Ele não quer parar de beber. Então a entidade vai dar um passe nele, mas vamos lembrar da sintonia. Na sintonia que ele está, ele vai absorver muito pouco.
Mas muito pouco já é alguma coisa, é melhor do que nada, certo? Então ele vai dar uma melhoradinha. Aí a entidade vai afastar ali um obsessor que está presente, vai dar uma limpada na casa. Nos dias seguintes ele dá uma ribada, ele dá uma melhorada, ele amanhece com melhor humor, trata bem a esposa, né? Tá sentindo mais leve. Isso já é um efeito da ajuda espiritual que foi solicitada, né? Então esse é um primeiro cenário. Então vamos lá. Cadê? Ó, vamos imaginar que este casal possui uma pequena filhinha. E o único momento em que este pai pensa em parar de beber é quando vê a criança chorando por algum desentendimento do casal. Os espíritos se aproximam e se aproveitam deste bom sentimento para inspirar-lhe uma reflexão mais profunda. Sugerem que repense o hábito a fim de não prejudicar a própria filha, que pode crescer traumatizada ou mesmo instigada a também se tornar consumidora de álcool muito cedo. Num dia de maior sensibilidade, um bom amigo espiritual o envolve, trazendo a imagem da filha à mente. E ao pé do ouvido sussurra, embora sem poder se fazer ouvir através da matéria: meu amigo, veja sua pequena filha. Perceba como você a ama e como seria triste se ela crescesse em um lar desestruturado e infeliz. Este hábito nocivo apenas trará infelicidade para essa casa. Não é melhor ponderar? Procurar ajuda enquanto é tempo? Os recursos da saúde estão muito avançados hoje, e você ainda encontrará amparo no terreiro que sua esposa frequenta. Não é hora de pedir ajuda? De repente, esses pensamentos todos começam a passar, a desfilar pela tela mental do marido, que imagina o desgosto que causará à sua filha no futuro, o quanto ele está afastado da fé. E de repente, a esperança que parecia distante começa a surgir novamente, trazendo uma nova oportunidade. Este é o mecanismo chave fechadura e funciona para o bem e também para o mal. Vejamos agora como seria numa situação oposta. Entendem? Então, assim, nesse nosso exemplo hipotético, a única coisa que fazia esse pai pensar em parar de beber é quando ele olhava para a filha dele. Então, assim, pela mulher, ele não muda. Por ele não muda. Mas pela filha, ele tem um sentimento forte. Então, quando ele vê a filha chorando, porque ele gritou com a esposa, ele fala: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Entende? Ali há uma oportunidade. Então o espírito vai usar essa imagem, vai envolvê-lo energeticamente, vai começar a conversar com ele, embora ele não escute com a matéria, mas ele vai receber um influxo desses pensamentos. E ali ele começa a pensar: não, eu preciso parar de beber. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Que imagem que eu vou passar para minha filha? Aí ele começa a se sensibilizar. Entendem? Isso é chave fechadura. Se o espírito chegasse para ele e falasse: filho, você está bebendo demais, não adianta nada. Ele sabe que ele está bebendo demais, ele quer beber mesmo. Então, até para fazer o bem, as entidades têm que explorar alguma vulnerabilidade dele, mas uma vulnerabilidade positiva, para fazer com que ele cresça. Compreendem? Espero que sim. Bom, agora vamos ver o caso da influência contrária, né? Para vocês verem que é rigorosamente o mesmo mecanismo, só muda a polaridade. Bom, ainda em nosso exemplo, agora o marido está se esforçando para se livrar do vício do álcool. Porém, a sede é mais forte, e para cada vez que ele pensa em parar de beber, tudo ao redor lhe convida para mais um gole. Ele chega cansado do serviço e deseja beber. No entanto, é segunda-feira e ele quer esperar mais um pouco. Cadê? No entanto, é segunda-feira e ele quer esperar mais um pouco. Deixa eu mudar aqui para não ficar esse tanto dia em tanto, né? É bom que eu fiz 2 vezes revisão desse texto, né? E a gente não vai encontrando um ponto entretanto. Então vamos lá. Ainda em nosso exemplo, agora o marido está se esforçando para se livrar do vício do álcool. Porém, a sede é mais forte e cada vez que ele pensa em parar, tudo ao redor lhe convida para mais um gole. Ele chega cansado do serviço e deseja beber.
No entanto, é segunda-feira e ele quer esperar mais um pouco. Entretanto, um obsessor que o acompanha sugere-lhe ao pé do ouvido: beba, você merece, trabalhou muito hoje. De repente, a justificativa que faltava apareceu. Peraí, eu trabalhei muito, hoje eu mereço. E assim, mais uma garrafa é aberta. Compreendem? Eu aposto que muitos de vocês já passaram por isso. Não necessariamente por uma razão obsessiva, mas o que eu quero dizer, né? Quando a gente busca uma justificativa para aquilo que a gente quer fazer, né? Eu dei o exemplo do chocolate, então vamos voltar no exemplo do chocolate. Eu pego e falo, pô, mas eu comi meia barra de chocolate ontem, vou comer mais meia barra hoje. Ah, mas eu mereço. Eu trabalhei tanto essa semana, né? Eu mereço. Entendem como é que funciona? Então, assim, chegou segunda-feira, o cara, não, hoje é segunda, pô, bebi ontem pra caramba, não vou beber hoje não. Aí o obsessor chega e fala, bebe, você merece. Pô, você ralou pra caramba hoje, cara. Se você não puder beber, então, pra que tá trabalhando? E que vale a pena, então, todo esse esforço que você tem no serviço, se chegando em casa você não pode beber uma latinha. Aí o cara não escuta, mas ele registra isso. Aí ele começa a vir pensamentos na mente dele. Aí ele fala, porra, tô ralando pra caralho, trabalhando feito um condenado, se eu não puder beber uma cerveja, então tô lascado. Quantas e quantas pessoas eu já vi falar isso. Aí o cara vai lá e bebe. Só que aí você acha que ele vai parar em uma? Não vai, porque ele é viciado. Mandou o primeiro gole, daqui a pouco é 2, 3, 4, é 5, daqui a pouco ele tá completamente bêbado. Entendem? Como o mecanismo é o mesmo, só muda a polaridade. Bom, a esposa se aproxima e questiona se não é cedo demais para beber, mas o obsessor se adianta e sugere ao ouvido, chata demais. O marido balbucia, quase repetindo as palavras da entidade. Nem dá ouvido para a esposa, mulher chata, larga pra lá. Uma outra garrafa para aplacar a sede nesse calorão e daqui a pouco estará completamente embriagado. Contudo, observem, o mecanismo é rigorosamente o mesmo. O marido quis beber. A entidade apenas insuflou o seu desejo. Trouxe a chave certa, a justificativa certa para destravar a fechadura da porta do desejo de consumir a bebida. E ela facilmente se abriu. É por essa razão que devemos descartar sumariamente a ideia de que espíritos ou trabalhos negativos tenham forças suficientes para quebrar a nossa vontade e nos obrigar a fazer coisas que a princípio não queremos. Chave, fechadura. Um gera o estímulo, o outro o embala, e assim há parceria para o bem e para o mal. Gente, isso aqui é muito importante. Aqui no finalzinho eu vou até... Acho que eu vou até deixar em negrito no texto oficial, ó. Devemos descartar sumariamente a ideia de que espíritos ou trabalhos negativos tenham forças suficientes para quebrar a nossa vontade e nos obrigar a fazer coisas que a princípio não queremos. Vou deixar até em negrito porque isso é importante. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que me falam assim: ah, meu marido está por uma perturbação espiritual e ele me traiu. Eu falo, cara, como é que eu explico isso, né? O seu marido não te traiu porque ele está sendo obsediado. Ele te traiu porque ele tinha vontade de te trair. A obsessão, se existir, apenas insuflou esse desejo, mas o desejo é dele. A entidade não pode inspirar infidelidade num coração fiel. Como não pode inspirar em mim desejo de beber bebida alcoólica que eu não tenho no meu coração. Chave fechadura. Então o marido ele quis trair. Ele desejava outra mulher. O que a entidade fez foi a mesma coisa aqui do exemplo. Foi dar justificativa, foi envolvê-lo, até que ele cedesse ao desejo. Então, a influência dos espíritos, seja para o bem ou para o mal, elas não podem criar em nosso coração aquilo que não exista. Quantas vezes eu já vi pessoas indo até o terreiro pedindo por um parente e depois as entidades me falaram assim: filha, a gente pode fazer muito pouco por essa pessoa, porque ela não tem desejo nenhum de se ajudar.
ela não tem desejo nenhum de sair dessa vida. Eu não posso obrigar. Então, quando eu tenho um desejo pequenininho de ser um indivíduo melhor, a entidade pode pegar esse sentimento que é meu, eu gerei, e fazê-lo crescer. E a partir disso eu consigo ser uma pessoa melhor. Mas se eu tenho uma pontinha para o mal e eu me relaciono com maus espíritos, eles vão influenciar isso, isso vai crescer e me arrastar para o mal. Então, devemos descartar sumariamente a ideia de que espíritos ou trabalhos negativos tenham forças suficientes para quebrar a nossa vontade e nos obrigar a fazer coisas que a princípio não queremos. Não existe isso. A gente sempre vai ser empurrado na direção que a gente quer ir. Essa vontade é minha. O espírito apenas me empurra. Entendem? Enfim, é isso. Chegamos ao final da nossa quarta aula, espero que você tenha gostado. Quaisquer dúvidas, coloque no grupo ou coloque aqui nos comentários desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo estudo.